Yuta Okutsu foi apresentado para nós lá atrás, lá em Jujutsu Kaisen Zero, como um grande covarde. Personagem realmente que apareceu na história e que tinha muito medo de tudo e de todos. Tinha medo da Rika, tinha medo dos valentões da escola. Eu acho que naquela época o Yuta tinha medo até de respirar. Eu acho que é bem seguro dizer que o Yuta realmente tinha um medo ali de respirar, que eu acho que a gente consegue visualizar através dos primeiros capítulos. Aquilo que Gege queria contar, né? Uma pequena história de 4 capítulos de Jujutsu Kaisen Zero, na qual ele viu a oportunidade de publicar na Jump Giga. Isso foi realmente acrescentado na história, na forma como ao longo do tempo o Yuta, ele percebeu proteger os seus amigos era a tarefa da sua vida. Na sua batalha até mesmo ali contra o Suguru Getou, ele percebeu que sua covardia poderia ser algo que ele conectaria com seus amigos, que o seu jeito de ser não precisava mudar, mas que a forma como ele precisava agir era que seus amigos precisavam confiar nele através da sua proteção. E é muito interessante como o Gege Akutami, ele mostra para nós que a construção do Yuta vai muito mais além do que uma simples covardia de uma forma de ação, mas também na forma como ele pode eliminar os seus adversários. O Yuta, ele chegou de mansinho para eliminar o Kenjaku, mas sabe quem não pode chegar de mansinho? Quem não pode chegar simplesmente nesse vídeo e sair sem deixar o seu like, sem sair ali para se inscrever? É você que tá assistindo esse vídeo, né? Não faça que nem o Yuta. Nesse sentido, a gente vai explicar bastante aqui nesse vídeo sobre a dualidade da covardia. Mas o mais importante é você deixar o seu like, inscrever aqui no canal, porque é um tema bem interessante pra gente discutir sobre o que rolou em Jujutsu Kaisen 243. É muito legal como o Gege Akutami, ele separa personagens em categorias. A gente observa o Sukuna, que tem um tema de comida. Nós observamos o Gojo como o tema de o mais forte. Nós observamos ali o Yuta com o tema de covardia. Esse é um tema bem específico para o personagem, na qual é apresentado para nós na história em Jujutsu Kaisen Zero. Seu medo pela Rika colocou vários valentões compactados dentro de armários. Isso é visto ao longo da história, na forma como eles conseguiram realmente ocultar essas informações, mas o que deixa claro é que o Yuta, por medo, por não se impor ali nas ações da Rika, fazia com que vários humanos, várias pessoas sofressem ações através de suas consequências. É claro, através das ações deles, a Rika acabava meio que fazendo as suas consequências sobrepor. Só que isso não era algo que o Yuta gostava, isso não era algo que o Yuta queria, tanto para as pessoas na qual ele estava querendo proteger, quanto também para as pessoas na qual ele estava sendo perseguido. E essa covardia do Yuta lá no começo fez com que ele fosse colocado em várias situações delicadas. Situações até mesmo que, se não tivesse ali uma intervenção do Satoru Gojo para lhe salvar, ele teria sido morto imediatamente. Só que, como a gente observou até mesmo em Jujutsu Kaisen Zero, ao dominar ali as habilidades e sua paixão de infância, né, a gente percebe que o Yuta foi capaz de transformar a Rika em uma maldição. Yuta se tornou o covarde mais corajoso de Jujutsu Kaisen. É interessante esse ponto de vista, né? Porque o Yuta, ele tem medo. Ele tem receios, ele é um personagem bem profundo nesse aspecto ligado ali à covardia, mas ele pega agora a sua covardia e transforma em coragem. Esse jeito dele retraído, meio que sem graça, principalmente na relação dele com a Maki. A gente observa ela sendo uma garota mais explosiva, uma garota um pouquinho mais contundente, mais forte, com uma opinião bem mais ativa. E o Yuta, aquele personagem mais quieto, mais na dele, mais retraído, né? Como se realmente mostrasse que os opostos, eles se atraem. E o Yuta, ele tem essa característica, né? Essa característica um pouco mais de um covarde, mas essa
habilidade, esse aspecto do personagem é o que faz ele ser extremamente interessante. Ele é o complexo do protagonista que nós estamos acostumados, principalmente no universo shonen. O protagonista na qual ele é corajoso, que soca antes de perguntar, que sai gritando madadá pra tudo quanto é lado. O Yuta, ele é ou era o protagonista numa situação bem complexa de uma história na qual um covarde pega a sua covardia e transforma em coragem. E é interessante que durante o capítulo 243, o Gege, ele coloca o Yuta mais uma vez numa posição de covardia para derrotar o Kenjaku, mas de um jeito diferente. Ao longo durante todo o mangá de Jujutsu Kaisen, a gente observou o Yuta, ele sair daquele jeito de covarde passivo, né, que é aquela pessoa que não se manifesta, não age, fica com medo, para se tornar ali um covarde mais na agressividade. E ele age nesse ponto para conseguir derrotar o Kenjaku. E eu não estou aqui denegrindo a imagem do Yuta, não. Eu estou dizendo que até mesmo se tornar covarde, com muitas aspas, é um benefício para o personagem. É uma saída, uma carta que ele deveria usar e ele está certo de usar. Porque, como foi mostrado nos capítulos recentes, era impossível pegar o Kenjaku de um jeito normal. Kenjaku tinha várias maldições medindo a quantidade de energia em volta de si. Então qualquer pessoa normal que chegasse ali para lutar contra ele não conseguiria lhe enfrentar. Essas maldições estavam 24 horas por dia medindo a quantidade de maldições dos feiticeiros que se aproximavam dele. Se fosse algum feiticeiro na qual ele não podia bater de frente, ele metia o pé. Se fossem feiticeiros na qual ele podia derrotar, ele os eliminava. Da mesma forma como ele fez com a menina Maid nos últimos capítulos e também fez com o Yori, como ele fez ali com o pescoço do jovem feiticeiro. E essa é uma característica ali de que o Kenjaku havia colocado, de que não havia como superar essa habilidade. O Kenjaku também podia sentir a quantidade de energia amaldiçoada dentro de cada barreira. Então, se uma quantidade absurda de energia saísse de uma barreira e entrasse na outra, principalmente de uma quantidade tão absurda quanto do Yuta, o Kenjaku iria sentir e ele saberia que um feiticeiro muito forte estaria se aproximando dele. Se aproximar dele era algo impossível. Se aproximar do Kenjaku era algo extremamente impossível. Seja alguém como a Maki, como a gente observou a fala ali do Kusakabe e também dos feiticeiros para mandar a Maki ali para lutar contra o Kenjaku, até mesmo ela era algo impensável de se fazer porque o Kenjaku conseguiria fugir. Se ele observasse a Maki e falasse, cara, eu não vou conseguir bater de frente com ela, ele ia meter o pé. Até a Maki chegar perto dele, ele já estaria em outra barreira, em outro lugar, já teria voado para outro local. Nós observamos que no capítulo 215, o Kenjaku leva Uraumi até onde o Itadori está lutando contra o Sukuna. E isso ele faz através de uma maldição que consegue voar. Então, o Kenjaku tinha meio suficiente para ele nunca ser pego. E para você pegar alguém que não pode ser pego, só fazendo algo que não pode ser rastreável, da mesma forma como o Yuta conseguiu fazer. E tudo isso demonstra para nós que nessa covardia do Yuta, mais uma vez com muitas aspas, foi o tema da derrota do Kenjaku. É um tema da derrota do Kenjaku para mostrar para nós que em todos os aspectos o Yuta havia planejado, ou todos os feiticeiros se reuniram com todas as forças possíveis, com todas as habilidades possíveis para conseguir derrotar a mãe do Itadori. Mas o que o Kenjaku não conseguiu prever é que a técnica do Takaba suprimia a energia de quem estava fora da sua barreira. Isso é uma coisa que foi crucial ali para a derrota do Kenjaku, porque mesmo com as maldições, mesmo com a capacidade ali de medir a energia amaldiçoada, se o Takaba suprimisse a energia amaldiçoada de quem estava se aproximando, o Kenjaku não conseguiria sentir no momento certo. Isso faz a atitude do Yuta ser uma atitude de covarde? Claro que faz, mas essa é a graça do Okutsu.
Lembram que ele é o covarde mais corajoso? Faz todo sentido o Yuta ter derrotado o Kenjaku assim. Faz todo sentido o Yuta ter acabado com o Kenjaku de uma maneira na qual trabalha o tema do personagem, que é essa característica covarde dele. Esse modo realmente como o personagem está sendo colocado. A não ser, né, claro que no próximo capítulo o Yuta apareça cortado ao meio, feito ali pelo Tengen. Aí no próximo capítulo o Yuta aparece assim, aí tá lá a galera, né, o Yuta tocando na mão do Gojo. Ai, a gente é uma geração de traumatizados depois do capítulo 236 de Jujutsu Kaisen. Mas o ponto aqui é que o Gege, ele gosta de trabalhar os temas dos personagens. E se o tema do Yuta era a covardia, é o ponto realmente de ser um covarde, o Gege conseguiu trabalhar esse ponto de uma forma extremamente interessante. E o que faz a gente levar ao pé da letra mesmo, né? Não existe moralidade ali nas lutas dos feiticeiros. O Yuta, ele fez o correto porque era o correto para eliminar o seu adversário. Não tinha como ele lutar de igual para igual contra o Kenjaku. E o vilão até mesmo disse que se ele fosse encontrar com o Yuta ou com a Maki, ou seja lá quem for, e ele considerasse esse adversário à altura dele, ou pelo menos alguém superior às suas habilidades, ele ia meter o pé. Assim que esse feiticeiro entrasse na barreira, ele pularia fora imediatamente. Assim, ele já teria se mandado instantaneamente antes que o feiticeiro pudesse fazer qualquer coisa contra ele. A atitude do Kenjaku é de um covarde? Também. Mas ele faz isso para se proteger. Ele faz isso para se manter vivo, para seguir com o seu tema. O tema do personagem não é um tema ali de pesquisador, alguém que está procurando entender o que estava acontecendo ou o que iria acontecer com a próxima evolução da raça humana. Então, nós observamos aqui um duelo de covardes, cada um fazendo como deveria realmente prosseguir. O Yuta, ele agiu como um covarde, com muitas aspas, para conseguir derrotar o Kenjaku. Enquanto o Kenjaku agiu também como um covarde para conseguir sobreviver o máximo possível para então ver o resultado do seu sonho. Da mesma forma, assim, podemos ver o resultado dos dois. O Yuta também usou o Takaba para finalizar a luta em que ele deveria ter terminado há exatamente um ano.